Como falar sobre morte, sobre luto com as crianças? Vamos falar sobre isso? Muitos pais ficam sem saber como lidar, né, com a questão da morte, como ensinar as crianças a lidarem com a morte. É importante os pais pensarem que as crianças, mesmo as mais pequenas, elas precisam vivenciar esses momentos de luto, né, de dor. Porque muitas crianças, elas não entendem, principalmente as menores, o que está acontecendo. Então é bom explicar o que está acontecendo, o que aconteceu com aquela pessoa, como, né, as pessoas da casa vão reagir. Às vezes a criança vai ver alguém chorando, vai ver alguém triste. É importante os pais ensinarem às crianças que existem essas emoções e que as pessoas costumam expressar essas emoções daquela forma quando estão tristes, quando alguém morre. Para as crianças pequenas, é difícil elas entenderem o que é a morte. Muitas delas não entendem, e o que pode ajudar mais é quando elas sabem como um bichinho morreu, porque muitas crianças, para elas, a morte é uma coisa simples. Em 5 minutos ela fica triste e dali depois ela não internaliza aquilo. As pequenas têm mais dificuldade de internalizar o que é a morte e ficar triste por aquele, né, aquele ser, aquele bichinho ou aquela pessoa que faleceu. Então entenda que não vai ser em uma única explicação que a criança vai entender o que é a morte, o que aconteceu. Isso aí são processos que vão se ensinando ao longo da vida. Crianças um pouco maiores, claro, elas vão entender que a morte é uma coisa ruim, né, uma coisa triste, mas é importante os pais deixarem ela participar de todos os acontecimentos sobre funerais, né? Ela pode participar no funeral, ir ao enterro, tudo aquilo, ver o processo de tristeza. Não é bom os pais esconderem essas coisas, principalmente quando eles falam assim, não, né, o pai, o avô, uma tia, né, às vezes pelo processo da velhice, a pessoa faleceu, falar assim, não, foi para um lugar melhor, ou ela não está mais aqui entre nós. Não é bom falar assim literalmente, porque algumas crianças entendem literalmente que a pessoa foi para um outro lugar, mas que depois vai voltar. Então é bom explicar a morte. Algumas pessoas têm ideias diferentes, famílias, né, têm a sua noção diferente quanto à morte, o que acontece após a morte. Então explique na sua percepção do que é a morte, o que acontece com aquela pessoa que morreu, e ensine a ela que as pessoas têm conceitos diferentes e que é preciso respeitar o conceito de cada uma. Você precisa passar para a criança segurança de que a morte é um processo que acontece, mas que ela não precisa ficar com medo. Ela não precisa ter medo da morte. Muitas crianças ficam com medo de perder os pais, né, quando vê alguém da família que faleceu. Converse com a criança sobre os seus medos, suas dúvidas. Mostre para ela que você vai demorar a morrer, você vai viver ainda por um longo tempo e que ela não precisa ficar com medo da morte. E anime sempre a ver fotos, vejam fotos da família, fotos daquela pessoa, veja, né, situações que vocês, vídeos que vocês vivenciaram. É bom também ter fotos, né, expostas daquela pessoa, se for um membro da família. É bom para aquilo acalentar, para aquilo trazer boas lembranças. Também os pais precisam ter cuidado para não comparar um filho a outro, porque as crianças, elas sentem, né, que às vezes elas não são importantes porque a mãe compara ou o pai compara com aquele irmãozinho ou irmão que faleceu. Então, não fiquem fazendo isso. Nós entendemos que a dor que a pessoa, que é o pai, a mãe está sentindo ali é muito forte, é muito grande, é uma situação muito delicada, mas tente não comparar,
tente não transferir a sua dor para o outro, porque cada um tem uma percepção da dor. A sua dor é diferente da dor do esposo, da esposa, da mãe, do irmão, do filho. Então, a percepção que cada um tem da dor, da falta, é diferente. Então, não internalize, não culpe pelo que o outro não lembra, pelo que o outro não sente. Então, simplesmente tente levar a situação de uma forma mais tranquila possível e ensine a criança também a lidar de uma forma tranquila com a morte. Faz sentido para você? Se faz, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando dessa orientação. Dê um like também, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é bom e vai recomendá-lo para mais outras pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.